eu dizia o seguinte, Minhoca, é que isso é um contexto, né? Isso é um contexto, é um jogo que, porra, você com 29 minutos perdeu um jogador contundente, um jogador que é essencial para você quebrar umas linhas, para sair alguma coisa diferente. E aí, é, é, a partir daí tudo muda, né, velho? Um jogo, quando você perde um jogador assim tão cedo, dentro daquele cenário de muita emoção, tal, para os jogadores botarem a cabeça no lugar, botarem a bola no chão, debaixo do braço e vamos embora fazer o jogo, é muito difícil. E o Fortaleza fez isso. Fez isso de forma competente, mesmo com um a menos, consegue construir uma vitória que é muito importante, porque mostra uma sequência, mostra um ritmo de pontuação numa faixa de classificação onde o ritmo normalmente é bem mais baixo. Isso permitiu que o Fortaleza se aproximasse consideravelmente aí da saída da zona de rebaixamento. Então a gente está falando do contexto ali da expulsão de Romarinho, a gente está falando de performance que a gente viu dentro de campo e a gente está falando de resultado também, dos pontos somados, que deixam o Fortaleza muito mais perto de eventualmente colocar o nariz para fora d'água. Que o Fortaleza chegou aqui perto da superfície. Mais um pouquinho, tira o nariz, dá uma respirada aliviada. E é aquilo que você sempre falou, né, Minhoca? É vencer o primeiro e analisar o que é que vem depois. Mas vamos falar aqui da história do jogo, e aí eu começo com o Luca Laprovítera, para que você conte pra gente como é que o Fortaleza desenhou essa goleada sobre o Internacional 3-0 no Castelão. Vamos nessa, né? O Fortaleza bem diferente, né? O Fortaleza cada dia mais tem uma cara diferente do que a gente vai acostumado a ver nesse último ano com o Vojvoda, né? Um time que joga no 4-4-2, meu 4-2-4, meu 4-3-3, mais 4-2-3-1. Ele fica variando muito esse quarteto final, né? Hoje, por exemplo, ele fez uma coisa muito interessante, na minha opinião, que foi, nesses minutos iniciais, ele não ficou colocando Moisés ou Romarinho na direita, né? Isso é muito importante, deixou o Crispim por ali, até pela vinda do Crispim, isso foi muito importante. E o Fortaleza, ele ganha uma nova força defensiva, né, nesse esquema. Nos últimos 5 jogos, o Fortaleza não levou gols em 4 no Campeonato Brasileiro. Né? Não levou contra o Palmeiras, não levou contra o Atlético Goianiense, não levou contra Santos, não levou contra o Cuiabá e não levou hoje contra o Internacional. Que também não... Bragantino, né? Levou só do Bragantino e convenhamos, né? Erros individuais. Num jogo bem atípico. Se eu não me engano, Luca, antes de você continuar, acho que já está 6 jogos dentro de casa, jogando como mandante, sem tomar gols. Sim. É muito e tempo. Evoluiu bastante defensivamente. Evoluiu bastante, exatamente. Evoluiu bastante defensivamente o Fortaleza, sabe? Foi a primeira vitória por mais de um gol de diferença em toda a Série A, né? O Fortaleza não tinha vencido por mais de um gol de diferença. Vai crescendo na competição, chega à 17ª posição, fica a um ponto de sair da zona. Mas vamos falar um pouco desse início de jogo. O Fortaleza ele começa um pouco com a posse de bola, tentando chutar de fora, tentando buscar as pontas, consegue até um certo espaço, mas não consegue encaixar essa bola de chegada. Acho até muito pela característica de Sacha e de Ronald, que não são volantes assim parecidos, por exemplo, com Hércules, né? Ou o Zé Wellison, que tem aquela chegada mais próxima da área. Né? Eles são 2 volantes, o Ronald mais motorzinho, né? E o Sacha, um jogador mais construtor. Então eles não chegam naquele momento. Eu acho que o Fortaleza sentiu falta nesse primeiro momento. E o Inter tentava contragolpear, né? Pelas costas do Fortaleza, especialmente ali de início, pelo lado direito do ataque do Inter. Tentava achar com cruzamentos para o Brian Romero, mas o Fortaleza se portou muito bem, né? Dava certo espaço, mas toda a vida que o Fortaleza ele era atacado pelo lado esquerdo, ele fez uma alternativa muito interessante, antes e depois da expulsão do Romarinho. O Fortaleza ele defendia na linha de 3 quando o Juninho Capixaba subia demais, né? Então, o que é que o Fortaleza fazia? O Tite abria muito e o Benevenuto vinha para essa função central justamente para fazer o corte. E o Brites, e às vezes até mesmo o Lucas Sacha, se o Brites tivesse subido também, fazia essa ala pela direita. Fazia essa bola invertida, que é uma bola que o Fortaleza hoje, por exemplo, em outros jogos tinha muita dificuldade de marcar e hoje soube marcar muito bem. Então isso ajudou muito ao Fortaleza a se defender.
o Fortaleza ele conseguiu, mesmo com a menos, ter sempre o controle do jogo. E quando ele perde o Romarinho, né, por expulsão, o Fortaleza ele desiste de ter a posse de bola. O Fortaleza realmente desiste de ter a posse de bola. Faz uma coisa completamente diferente do que fez contra o Botafogo, quando ele teve a posse. O Fortaleza disse: Inter, toma. E o Fortaleza deixou a bola com o Inter. Né? O Fortaleza deixava a bola com o Inter, mas o Fortaleza também não tinha, não se livrava e nem tentava contragolpear, né? Nesse primeiro momento. O Fortaleza, quando ele tinha a posse de bola nesse primeiro momento, ele ia com calma, né? Tentando encolher o Inter no campo de defesa. E isso tinha um motivo. O Fortaleza tentava forçar a bola parada. Inicialmente numa chance com o Juninho Capixaba, né? A bola bateu na defesa e saiu. E depois com o Lucas Crispim, o primeiro gol de falta do Fortaleza, depois de mais de um ano, né? O último foi contra o Atlético Cearense ano passado, no estadual, em campeonatos brasileiros. O último tinha sido do Edinho contra o Santos em 2019, né? Já iam ali quase 3 anos. Até comentei isso no Twitter, né? Dona de Léo, né? Eu comentei isso no Twitter. O pessoal fala do Zé Wellison, mas o Zé Wellison, na verdade, foi um rebote da falta, não foi uma falta em si, então não conta como bola parada. E o Fortaleza volta a fazer gol de falta. E no segundo tempo, o Fortaleza ele demora um pouco. O último gol de falta foi do próprio Crispim? Foi do Crispim, aquele 6-0 contra o Atlético Paranaense. Sim. É porque teve também um gol do Pikachu e teve um gol de um outro jogador. Teve do Pikachu contra o Ipiranga de Erechim. Foram os dois únicos do ano passado. Tá. Antes disso, teve o do Juninho Sedex, Juninho Valor, hoje na América Mineiro, contra o Guarani de Sobral em 2020. E antes aí, o último, em 2019, na Série A, teve do Edinho, né, contra o Santos, e também do Juninho Valor, o Juninho Sedex, Juninho contra o CSA, lá em Alagoas, né, lá no Castelão, no 3-0. Já era um tempinho, lembro, Fortaleza que já tinha um tempinho que já não vinha sendo tão responsivo. E o Crispim faz o gol 1-0, Fortaleza consegue segurar o primeiro tempo, o Inter não assusta, e o Inter vem com algumas mudanças. Vem ali o Tyson, né? Ele tira o David, o DVD, entra o Tyson, e o Inter começa pressionando muito, e o Fortaleza vinha tendo muita dificuldade de segurar essa bola. Os primeiros 10, 15 minutos foi de muita pressão do Inter naquela zona. O Fortaleza chamou de forma muito perigosa o Inter para aquele momento. Só que o Fortaleza, apesar de ter sido perigoso o que o Fortaleza fez, deu certo, porque deixou o Inter muito confortável na zona final de campo. E o Fortaleza começou a contragolpear com muita precisão e com muito perigo. Se o Robson fosse assim um tiquinho mais inteligente, o Fortaleza tinha metido 5 ou 6 hoje. E ele não estava no Fortaleza também. Mas um tiquinho assim, velho. Não tô pedindo. Tá ligado? Não, é o Robson. Não tô pedindo o Messi, tá ligado? Não tô pedindo o Gabigol. Tô pedindo assim. Aqui, ó. Thailson, ex-esporte, Fortaleza Matonense e Botafogo. Só um pouquinho assim, um pouquinho mais inteligente. Thailson, Thailson é sacanagem também. O Robson é bem melhor que o Thailson. Com todo respeito ao Thailson, gente boa. Então, cara, o Fortaleza perdia chances muito claras. E num lance muito parecido com o gol do Pikachu ano passado contra o Inter. Uma jogada linda do Hércules, um lateral batido pelo Brites. O Hércules, cara, ele gira de um jeito que eu olho assim, caraca, velho. E ele bate cruzado como se ele fosse assim um centroavante, um 9. Foi uma coisa linda de se ver. E o Fortaleza faz 2-0 com 1 a menos há um tempo inteiro praticamente. E o Vojvoda, ele entende isso, né? Primeiro ele entendeu a necessidade do Fortaleza de sair do campo de defesa. E ele entendeu a necessidade do Fortaleza, nesse momento, com 1-0 e com o Inter atacando, de ter 2 volantes que pisavam na área. Então é aí que ele tira Sacha, é aí que ele tira Lucas Crispim, ele deixa só Robson. Eu até achei assim, ele vai deixar só Robson. Sacha não, tira Crispim e Ronald, desculpa. Tira Ronald, tira Crispim e deixa realmente de vez só 2 atacantes, Moisés e Robson, e deixa essa trinca, né? O Lucas Sacha um pouco mais para cá pela direita, mas ainda no meio, não fazendo como o Crispim vem fazendo meia ponta, o Sacha bem recuado, e aí o Hércules infiltrando, e o Zé Wellison um pouco mais à esquerda, um pouco mais atrás também, se defendendo. E nisso o Fortaleza ganha o Hércules ali, ele se aproveita e faz o 2-0. E aí que o Fortaleza mata o Inter no jogo. O Robson perdeu umas 3 ou 4 chances claras
claras de fazer 3-0. Teve uma que eu não acreditei. Ele tem a bola, ele tem o Moisés livre. Ele segura a bola, ele de lado consegue tirar 2 jogadores assim, aquele meio de lado, meio videogame, né? Você puxa para a direita e consegue ir passando. E ele isola com o Moisés livre para finalizar do lado dele. E a torcida já estava perdendo completamente a paciência com o Moisés, com o Robson. Eu acho que até o Vojvoda estava perdendo a paciência com o Robson. Tanto que eu acreditava que o De Pietri ia entrar no lugar do Robson naquele momento. E eu acho que não entrou justamente por causa de outro contra-ataque, né? Uma bola do Moisés que ele enfia muito bem entre 2 jogadores do Inter, em 3 jogadores do Inter, com muita paciência, e aí o Robson vem tranquilo. Ele erra de novo, porque ele tira do goleiro, cara, e ele meio que começa a cair. Mas ele consegue ainda finalizar, ele meio que quase perde de novo, mas é o Robson. Um gol à la Robson, né? Um gol à la Robson. Aquele, assim, bonito, mas meio sem jeito, meio destrambelhado, mas de certa forma funciona, né? De certa forma, é a cara um pouco desse Fortaleza de 2022. Um pouco destrambelhado, um pouco sem conseguir mostrar 100% o que é, mas de certa forma, em alguns momentos funciona, em outros não, e vem se recuperando, né? À medida que o Fortaleza se recupera, o Robson também vem se recuperando e vem fazendo jogos importantes. E aí faz 3-0 com 1 a menos. O Castelão vai à loucura, né? E o Fortaleza simplesmente segura. Depois do 3-0, o Fortaleza fechou. Veio o Fabrício Baiano, Toro Louco. Cara, o Fabrício Baiano é louco. Louco. O cara teve um lance no jogo, foi um pênalti. Que não tinha a menor necessidade dele fazer aquilo ali. Ele fez um rapa. Um completo rapa no jogador do Internacional. O cara é louco, mas eu gosto dele. Eu tenho assim uma simpatia gratuita com o Fabrício Baiano. Fortaleza faz 3-0 e o mais importante, Fortaleza vence jogando bem. Fortaleza vence no meio das adversidades, vence pressionado, porque alguns times próximos a ele venceram. Fortaleza já voltava a vice-lanterna hoje. Então o Fortaleza vence quando ele se sentia pressionado, vence com a menos. O Inter é reserva, mas beleza, jogar contra o Inter reserva, mas tem 1 a menos desde os 30 do primeiro tempo, ainda é difícil. Ainda assim entrou Tyson, ainda assim entrou De La Penha, ainda assim entrou René, ainda assim entrou Edenilson. Eles foram atrás do resultado e o Fortaleza, mesmo assim, conseguiu a vitória. É um dos raros momentos aqui, durante toda a temporada, de todo mundo que me acompanha, que eu digo, Fortaleza, hoje, é um dos raros momentos que eu vou falar isso. Hoje o Fortaleza jogou bem. E eu já vinha comentando algumas vezes, o Fortaleza pode se fazer valer de uma semana de descanso. Fortaleza pode se fazer valer de uma semana de treinamento. A gente já avisava aqui nas lives da mudança tática do time, que precisava ser melhor treinada, que precisava ser melhor ajustada, que corria alguns riscos desnecessários, talvez por falta de ajustes e por falta de tempo de treino. E hoje foi muito seguro em 90 minutos. Não consigo lembrar de lances realmente perigosos do Inter, que alguma defesa do Fernando Miguel, alguma bola que passou por perto, não consigo lembrar, pensando seriamente aqui, talvez o Minhoca vá me lembrar, vá falar alguma coisa, mas hoje realmente foi um Fortaleza que o torcedor esperava ver. E aqui fica só o meu recado à diretoria do Fortaleza, que essa vitória de hoje não seja a razão por não contratar mais. O Fortaleza nem precisa de um lateral esquerdo reserva para o Capixaba, ou que dispute posição com o Capixaba, e precisa de um ponto direito. A contratação do Mateuzinho é legal, mas ela não é prioridade. As prioridades do Fortaleza são um lateral esquerdo para disputar com o Capixaba, ou para ser reserva do Capixaba, e um ponta direito, que o Fortaleza não tem ponta direita, meia direita no elenco. Essas são as prioridades do momento, não um lateral direito. Então o Fortaleza não pode sentar em cima do resultado de hoje, em cima do momento que vai melhorando. Não melhorou, está melhorando. Hoje é um passo. As coisas são gradativas. O próximo jogo é o Clássico, depois é o Corinthians, depois viaja, depois é o Flamengo, é o Botafogo aqui, depois viaja, depois é o Flamengo aqui. Então o caminho nesse início é muito difícil, é muito complicado. Então foi um passo importante, a vitória talvez inesperada, que o Fortaleza tem que tirar lucro disso. E ele tem outra semana sem viajar, tem outra semana para treinar e descansar, enquanto o Ceará vai ter um jogo extremamente desgastante na quarta-feira para jogar no fim de semana. E o Fortaleza, novamente, mesma coisa que eu falei depois do jogo contra o Cuiabá.
Fortaleza tem que se valer disso. Todo o seu Celso. Perfeito, companheiro. Minhoca, a gente vai mergulhar na análise sobre a situação do Fortaleza também, antes mesmo do nosso raiz, onde a gente vai fazer isso de forma mais aprofundada. Mas eu queria que você também trouxesse o seu olhar sobre o jogo. Como é que você viu a construção dessa goleada? O que é que você tem a acrescentar a essa análise do nosso querido Luca Laprovita, que já foi bastante completa, por sinal. Eu vou dar uma complementada, né? Eu acho que o Luca descreveu bem assim, as situações, o que o Fortaleza apresentou hoje no jogo. Eu acho que nos primeiros minutos, Celso, teve um momento que ainda não era aquele time... Assim, eu ainda não esperava uma mudança radical do Fortaleza. Pô, a gente falou que há uma semana, Celso, que o Fortaleza venceu o Cuiabá, mas venceu ali o segundo tempo do Fortaleza não foi bom e tal. Então, assim, não dá para esperar desse Fortaleza, o Fortaleza de 2021, movimentação. Pô, você perdeu o melhor jogador, né, o Pikachu e tal. Vai se levar um tempo até o Vojvoda entender como o time vai trabalhar. Por exemplo, o que o Luca mencionou. Moisés jogou mais aberto pelo lado direito no jogo contra o Cuiabá. O Moisés ficou muito sumido, ficou mal encaixado. Nesse jogo, não. Ele ficou mais para o lado esquerdo, entendeu? Até teve Romarinho e Moisés caindo mais pela esquerda do que propriamente tendo alguém pela direita. Então, Crispim fazia um pouco mais esse lado direito. Não tinha um jogador que fazia, como no jogo do Cuiabá, que era o caso do Galhardo, que voltava mais para ser o meia e tudo mais. Então, era um time até no formato mais do 4-2-4 mesmo assim, embora não tivesse a velocidade do que foi o Fortaleza, por exemplo, na era Ceni, né, que utilizava mais essa formação. Só que quando tem a expulsão, eu acho que é quando o Fortaleza, de fato, ele começa a entender o contexto do jogo. O Lucas descreveu bem. A primeira coisa que o Fortaleza faz em meio àquela situação, porque a primeira coisa, Celso, eu acho que todo o torcedor do Fortaleza pensou, caramba, expulsão com 30 do primeiro tempo, cara, complicou legal agora, porque todo mundo imaginava, o Fortaleza precisa dessa segunda vitória, tem que ter uma segunda vitória em sequência, o Atlético Goianiense já passou de novo o Fortaleza, tem que ter essa vitória. Aí quando tem a expulsão, aí já se tornou aquele discurso, o empate agora é lucro, meu amigo, é lucro, o empate é lucro. E o Fortaleza, de maneira sábia, começou a entender que, cara, eu vou começar a picotar esse jogo, vou começar a cavar faltinha. E por isso que eu citava aqui das outras vezes, mesmo fazendo a crítica em cima do Crispim, o Crispim é um jogador que tem uma bola parada que pode te ajudar no momento complicado, no jogo. Isso, eu acho que essa é a grande diferença do Fortaleza, Minhoca, é dispor de peças com essa qualidade técnica. Com qualidade. O Fortaleza tem peças de qualidade, mas peças de qualidade que não estão vivendo um bom momento, como é o caso do Crispim, sem dúvida. Como era o caso do Jussa e tudo mais. O próprio Benevenuto, que na temporada passada jogou uma enormidade, esse ano já não está jogando, mas ainda é o zagueiro mais seguro. Então, esses jogadores vão conseguir em algum momento te ajudar. Vão fazer raiva. O Crispim às vezes fica trotando em campo, mas é até mais a característica dele, porque o pessoal fala também do Crispim como se o Crispim, no ano passado, ele comesse a bola. E não era. Na verdade, o Crispim ele tinha uma boa dinâmica. Hoje ele não está tendo uma boa dinâmica. E essa bola, que primeiramente foi batida numa falta, acho que 3 minutos antes, né? Batida pelo Capixaba, por isso que me irritava às vezes. Pô, o Capixaba tá batendo essas faltas, tá batendo escanteio. É o Crispim, pô. O Crispim, se ele bater 5 e errar, deixa ele bater a sexta, porque na sexta ele pode acertar. Foi assim que o Fortaleza fez um gol de cabeça. Qual foi o jogo, batido pelo Crispim, recentemente? Que Bragantino. Foi Exatamente, contra o Bragantino. Então, assim, é um jogador que você tem que saber utilizar a melhor coisa dele. Se ele não tá bem, qual a coisa que você ainda vai conseguir tirar o melhor do Crispim? A bola parada. E o gol que ele fez é de um cara que sabe bater. Talvez, assim, até ele acertar de novo, até porque levou mais de um ano para ele acertar de novo uma falta, vai demorar. Mas é um cara que tem essa especialidade, entendeu? O Otero, que está chegando agora, também tem essa característica. Utilize peças para esse tipo. O Capixaba, como a gente costuma falar, é muito voluntarioso, corre o campo inteiro. Não dá para reclamar da disposição do Capixaba. Mas é um jogador que erra às vezes, entendeu? É um jogador que já acertou o cruzamento. Mas ele recebeu hoje bola na esquerda, cruzava nas pernas do jogador do Inter, pô, tendo um jogador na área. Então ele tem uma dificuldade de compreender o fundamento correto, entendeu? Que é chegar na linha de fundo, pensar melhor, levantar a cabeça e acertar. Às vezes ele até levanta e erra, entendeu? Então é um jogador que está sempre ali. Ele ganha e ele perde. Ele ganha e ele perde. O Crispim é um jogador que ele pode perder muitas jogadas,
mas é um cara que, se ele tiver um passe, se ele tiver uma bola parada, ele pode resolver. E aquele gol do Fortaleza no final do primeiro tempo, Celso, mas foi um alívio tremendo. Porque, né, usando a mesma lógica que eu falei quando teve a expulsão, o empate é lucro. O empate ainda estava sendo muito lucro para o Fortaleza. Porque o Fortaleza ia ter um cenário para o segundo tempo, porque na hora que o Inter percebeu, cara, a gente tomou um gol com um jogador a mais, dá para a gente ganhar esse jogo. Aí o Mano Menezes colocou, foi logo 4 de uma vez. Né? O Tyson colocou, acho que o Alemão, colocou o René e colocou o Edenilson, que é um jogador que praticamente é uma peça fundamental do Internacional, que é para esse segundo semestre, né? E naquele momento eu falei, agora o Fortaleza vai ter que brigar por cada metro quadrado e com inteligência. Porque assim, quando você está nessa situação de jogar atrás, e era natural que o Fortaleza ia deixar a bola com o Inter, você primeiro tem que saber lutar pela bola, mas sem se perder, que é cuidado com jogada dentro da área, cuidado com o bracinho aberto, sabe? A asinha aqui, sabe? Tentando evitar. Então, jogue no risco mínimo, faça o simples. E quando você tiver a bola, que era algo que a gente falou também aqui na semana passada, que faltou contra o Cuiabá, consiga encaixar contra-ataque. E aí eu já vou dando aqui já um spoiler. O que Lucas Sacha roubou de bola no meio de campo não foi brincadeira, cara. Toda a jogada do Inter, eles... Tudo bem. E aí, um ponto, vamos lá. O Inter não jogou tão bem? Não jogou tão bem. Mas o Fortaleza enfrentou o próprio Inter no primeiro turno. O Inter também não estava jogando bem. Fortaleza teve aquele jogo até para fazer um jogo mais tranquilo. Perdeu um pênalti com o Pikachu e deixou o adversário sair com a vitória. Foi assim também contra o Corinthians, foi assim contra o São Paulo. Os adversários não faziam grandes jogos. Só que o Fortaleza não fazia também a parte dele. Fortaleza jogava no risco. E desse jogo, não. O Fortaleza recuperou muita bola no meio de campo, e aí destaque para o Lucas Sacha, que foi essa peça. 10 roubadas de bola. Dos 19 duelos que o Sacha disputou, ele ganhou 14. O cara, assim, formidável no meio de campo. E toda vez que ele recuperava essa bola, o Fortaleza tinha a jogada de contra-ataque. Muito mais lúcido quando a bola chegava no pé do Moisés do que quando chegava no pé do Robson, que se atrapalhava. Assim, é da característica um pouco mais do Robson. Mas a própria jogada do terceiro gol, quando o De Pietri estava na beira do gramado, eu até falei, eu trocaria o Robson. Mas eu acho que o Vojvoda vai tirar o Moisés, porque geralmente ele tira o Moisés. Eu acho que no jogo passado também foi assim, porque eu acho que ele gosta mais do embate lá na frente do Robson para ficar brigando pela bola. Mas tanto é que o Robson, quando o De Pietri entra, já estava 3-0, o Robson tenta dar o passe para o De Pietri e o Robson erra. Então, assim, em termos de característica, o Moisés tem mais facilidade, ele é mais inteligente. Embora o Moisés cometa erros, o Robson é muito mais errático. E aí, né, para até linkar, essa jogada do segundo gol que o Lucas descreveu, o Fortaleza, assim, talvez tenha, naquela perda do Ederson na temporada passada para essa, a grande reposição, assim, o grande achado do Fortaleza se chama Hércules, assim. Celso, esse garoto, assim, tem tudo para ser talvez a maior venda do Fortaleza, assim. Ele é muito jovem e ele tem uma questão de posicionamento e até mesmo de... É a estrela, né? O cara é uma estrela, assim. Porque a bola que ele recebeu, não tinha ninguém para ele soltar, ninguém. Ele estava cercado com jogadores do Inter. E ele, tal qual, como disse o Luca, como camisa 9, ele ajeita a bola, ele gira e ele já bate, sem tempo para o Kehler fazer qualquer tipo de reação. Tanto é que o Kehler fica irritado porque a bola veio de um lateral, tal qual o Luca mencionou do ano passado. Então, esse tipo de artifício, para um volante que tem essa característica de chegar ao ataque e resolver, que é também uma questão do Fortaleza ainda resolver na questão do setor ofensivo, às vezes o Romero não está bem, o Galhardo até agora ainda não mostrou a que veio. Você ter um jogador que possa... Porque, lembra até um tempo atrás, era Pikachu e o Pikachu tirava o gol ali do desespero, entendeu? Conseguia fazer o gol. Você ter um jogador a mais, o Hércules que tem essa característica, que deu a vitória sobre o Flamengo e que fez esse 2-0, que foi o alívio ali, sabe? E era um alívio disfarçado, né, Luca? Não sei se você, como torcedor... Tava nervoso, pares, porque é o seguinte, a primeira coisa, quando eu estava na rádio, o Vavá falou o seguinte, Minhoca, 2-0, então matou. Eu falei, calma, vamos, cara, eu só lembrei daquele jogo do Atlético Mineiro. Atlético Mineiro. Porque hoje, amanhã é o aniversário do meu pai, né? Ele faz a idade que ele sempre quis ter, faz 69 anos. E aí a gente estava aqui comemorando hoje, que todo mundo trabalha, ninguém pode ir aqui. Então tava minha família toda aqui, né? E tava com meus tios, eles torcem em Fortaleza, né? O irmão do meu pai, o irmão da minha mãe. E meu tio falou,
cara, esse jogo tá com cheiro de jogo do Atlético Mineiro. Porra! Quer zicar mais? Mas eu entendo perfeitamente isso que o teu pai falou. Porque é exatamente meu pé é Ceará, por que parece. Ah, tá. Agora tá entendido. Mas o ponto, Celso, é que é o seguinte. A gente viu durante toda essa temporada, Celso, o Fortaleza, muitas vezes, ter um placar, o jogo vai acabar e o Fortaleza ceder do empate para a derrota, da vitória para o Internacional foi Internacional no primeiro turno foi assim, né? Foi, exatamente. O gol saiu aos 42 do segundo tempo, o gol do alemão e tal. Né? E aí, tantos 47. jogos E aí, por isso que, quando eu fui perguntado isso na rádio, lá pelo Homem Mal, né, o Vavá, sobre essa questão do 2-0, eu falei, olha, o Fortaleza tá bem, mas o Fortaleza não pode cochilar. Basta sair um gol, e estava aos 30 do segundo tempo. Se sair um gol, é desespero. O gol contra o Atlético Mineiro foi tomado aos 37 do segundo tempo, sei lá, 34, uma coisa assim. E o Fortaleza estava com 11 jogadores. O Fortaleza hoje estava com 10. Só que aí teve um outro componente que eu acho que foi muito importante hoje, que precisava ter. Porque, assim, a torcida chegava junto e os resultados não apareciam. A torcida foi ficando cada vez mais desanimada, não estava comparecendo. E quando teve a vitória contra o Cuiabá, o Fortaleza, obviamente, tinha que fazer uma promoção, o torcedor chegou junto. Acho até que hoje deu mais do que os 39 mil, assim. A impressão é que tinha ali uns 44, enfim. Pode ter gente ter pulado ali a catraca e deve ter entrado mais. Mas o componente da torcida de não se calar na hora que estava naquele 2-0, de incentivar o time direto, foi muito importante. Tem que ter essa sinergia. Para um time que está na zona de rebaixamento, o torcedor tem que estar apoiando direto. O torcedor vai ter medo. Mas aí também, Mioca, se a torcida tivesse se calado, o time ganhando de 2-0... Mas, Celso, é porque os outros jogos passava isso, entendeu? O jogo contra o Goiás, se você lembrar, na hora que o Goiás tá com a bola, o torcedor fica preocupado. Cara, isso já aconteceu, a gente tomou gol no final. E aí o Goiás foi lá e empatou o jogo, entendeu? Empatou o jogo e o torcedor, de novo, cara, entendeu? Então o torcedor, ele, a partir desse jogo, pelo menos nesse jogo que eu percebi, ele começou a entender, cara, vamos apoiar até o fim, porque se a gente ficar com receio, a gente vai acabar passando isso para o time dentro de campo. Então vamos continuar incentivando. E eu acho que esse foi um ponto muito importante. O torcedor passar a acreditar que o Fortaleza iria segurar o resultado. E o Fortaleza teve inúmeras possibilidades de fazer até mais, né, quando estava nesse 2-0, fez o terceiro gol com o Robson e poderia ter feito até mais. Então, assim, daqueles jogos que o Fortaleza sai da situação muito difícil que estava. Fortaleza, há 2 rodadas, estava numa situação muito difícil e passa a entrar na briga. O Fortaleza, na verdade, Celso, ele saiu do patamar daquela... Cara, vai ter que precisar de uma sequência complicada. E a partir do momento que as equipes começaram a parar de pontuar, mas ainda, né, o Atlético Goianiense, por exemplo, venceu o jogo, você não pode parar de vencer. Esse era um jogo que eu até tinha citado na semana passada, e aí para fechar, que eu até considerava o jogo bônus para o Fortaleza. Por que eu estou dizendo isso? O Fortaleza você usou essa expressão. O Fortaleza ainda vai ter muito confronto direto. É melhor para o Fortaleza chegar para os confrontos diretos, principalmente ali na reta final, talvez até precisando do empate. Porque hoje, o Fortaleza de hoje, ele vai enfrentar de novo o Atlético Goianiense, ele vai enfrentar Curitiba, e todos esses jogos, se fosse hoje, o Fortaleza jogaria por uma vitória. O que o Fortaleza precisa fazer é ganhar gordura, principalmente no clássico da próxima semana, no duelo contra o Corinthians, no jogo contra o Flamengo. Quando pegar o pessoal da parte de cima, tenta pontuar. Para quando chegar nos confrontos diretos, você se dá o luxo de jogar, quem sabe, pelo empate. Mas mesmo assim, ainda está ali na recuperação, não mudou a situação, segue no Z4, mas se você olha a quem estava a 7 pontos de sair da zona de rebaixamento, está 1 ponto agora, é um outro cenário. Então, para o Fortaleza de hoje, é uma vitória que era fundamental. É mais uma semana, como a gente falou, lembra, Celso, na semana passada, ganhar do Cuiabá e passar uma semana celebrando e se preparando melhor para o jogo, foi muito importante. E você ter uma semana para o clássico do próximo domingo, que vai ser um jogo complicado, e que o Fortaleza, né, Luca, tem uma certa freguesia para cima do Ceará, né? Nos últimos 5 jogos, se não me engano, 5 derrotas. A última vitória foi em 2019, até com gol do... 1-0, gol do Wellington Paulista. Barra o Wellington Paulista. Foi 3 jogadores que fizeram aquele gol. Cara, o Wellington Paulista roubou o gol do Oswaldo, né, basicamente. Eu ainda acho que o gol foi do Romarinho, mas tudo bem. Foi o Romarinho que chutou aquela bola. Foi o Oswaldo. O Romarinho deu passe. O Romarinho deu passe. O Romarinho deu passe, o Oswaldo deu por cima e o Wellington Paulista... Mas tinha outro jogador sacana. De sacana, o Wellington Paulista tirou o gol do Oswaldo, porque aquela bola ia entrar.
E aí tem um outro ponto interessante, Celso. O Fortaleza perdeu o Romarinho para o próximo clássico. O Ceará, por exemplo, perdeu a dupla de zaga titular, né? Claro que, enfim, clássico é clássico, não tem aquela coisa, mas queira ou não, o Fortaleza vai mais inteiro para o clássico do próximo domingo do que o Ceará. Então, vamos ver o que é que vai acontecer nessa semana que o Fortaleza vai se preparar para esse duelo.